neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Desceu lá do céu o bom Filho de Deus para ser teu e meu Salvador. Desprezou o pecado para nos resgatar. Oh, sim, Ele é meu Salvador. Jesus a este mundo desceu para ser Salvador de um qual eu, e o fardo cairá de quem turba está, recorrendo a Jesus que morreu. Não tinha um lugar para me repousar. Oh, como sofreu meu Senhor lá no monte a orar, foi sozinho ficar. Oh, sim, Ele é meu Salvador. Jesus a este mundo desceu para ser Salvador de um qual eu, e o fardo cairá de quem turba está, recorrendo a Jesus que morreu. Sofrendo traição, mas certeza lidão, é morto qual vil salteador. Mas em vento eu a cruz digo logo a Jesus. Oh, sim, tu és meu Salvador. Jesus a este mundo desceu para ser Salvador de um qual eu,
ouvintes, nós estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. Alguém nos pergunta: para sermos arrebatados, é necessário que creiamos nesta mensagem, então? Seria presunção de nossa parte respondermos uma verdade? Não, absolutamente não. Porque o mérito não está em nós. O mérito está na palavra, está na mensagem de Deus, não no homem. Então, o único meio para ser arrebatado não é o meu, mas sim o de Deus, sim o de Jesus Cristo. Se não é o meu, também não é o seu. Se não é o meu e não é o seu, o melhor que nós fazemos é juntos aceitarmos o de Deus. Nos dias de Lutero eu pergunto: seria presunção dizermos que ninguém seria salvo se não cresce na mensagem de Lutero? Não, não. Não era presunção, não. Isso por quê? Lutero era o mensageiro do dia. Ele tinha a mensagem de Deus para a salvação naquele dia. A semente tinha sido sepultada e agora ela tinha brotado com Lutero. E de fato a salvação é de graça. E essa foi a mensagem de Lutero. Agora, se alguém dissesse: não, é pelo sacrifício, é pelos nossos meios, ou por isso nós também estamos honrando a Deus, estaria salvo? Não, a salvação é de graça. Pela fé sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. De graça sois salvos. A mesma coisa na era de Wesley. Você pergunta: então a mensagem de Lutero morreu? A salvação deixou de ser de graça? Não, não. Mas o conhecimento disto em seu dia era de fato a salvação. Mas logo outros fora do espírito, do corpo do Senhor, também já estavam crendo assim. Denominaram-se. Então Wesley veio com a santificação. Não é só de graça a salvação, mas precisa santificar-se. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então ali eu pergunto: haveria salvação fora da mensagem de Wesley? Bom, os meus ouvintes já entenderam tudo. Quando o profeta desta era estava batizando algumas pessoas no rio Ohio, ali na divisa de Kentucky com Indiana, entre Louisville e Jeffersonville, desceu uma bola de fogo dos céus. E daquela bola de fogo saiu uma voz dizendo: como João Batista foi o meu precursor da minha primeira vinda, a sua mensagem precursará a minha segunda vinda. Bom, isto saiu nos jornais, foi uma coisa comprovadamente sobrenatural. Mas quando João Batista estava aqui na terra como primeiro precursor, isto aconteceu. Os religiosos creram. Caifás creu. Eles podem até ter visto, se tivesse jornal naquele tempo, eles leriam nos jornais e dariam suas opiniões céticas. Tradicionais como eram, só podiam ter opiniões incrédulas, não é? Muito bem, mas a incredulidade do homem não anula de maneira alguma a palavra de Deus, o propósito de Deus.
Não pense você que a sua incredulidade acerca do profeta vai anular a sua vindicação de profeta. Não importa qual seja a qualidade de homem que diga para mim que não há profeta para o Novo Testamento. O próprio Jesus disse: aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Como Jesus está falando isso? E ele disse: eu vos enviarei profetas, e vocês os matarão, apóstolos e profetas, e vocês vão prendê-los e vão matá-los. Falando a quem? Aos ladrões, aos salteadores, aos pagãos? Não, falando aos líderes religiosos. Então, amados, sem presunção alguma, para sermos arrebatados, só há um meio, um único meio. Este é pelo meio de Deus. É pela mensagem que Deus nos envia. Agora, é certo que nem todos vão concordar com isto, mas isso não me importa. Se todos concordassem, seria um sinal evidente de que eu estava falando uma coisa errada, falsa. Agora, nós vamos perguntar: só nós somos salvos? Se estamos certos, ouvintes, irmãos amados, se todos estamos certos, então todos pensamos igual. Todos nós teremos o mesmo batismo, o mesmo Senhor, a mesma fé. Alguém disse: todas as religiões são boas. Ora, eu não posso dizer o contrário. Todas elas são boas. Mas não são todas elas certas. Nem todas elas são certas. Pelo contrário, nenhuma delas. Todas são erradas, e se são erradas, são falsas. O único caminho que há para os céus é Jesus Cristo, é sua palavra. E se estamos todos em Cristo, nós não podemos pensar diferente. São Paulo diz assim, que o homem natural não entende as coisas do Espírito, somente o homem espiritual. E ele finaliza o capítulo 2 da sua primeira carta aos Coríntios dizendo: mas nós temos a mente de Cristo. Todo o corpo, todo organismo age sob os desígnios da mente. Então, se somos membros do corpo de Jesus, nós agimos somente pela direção de Jesus Cristo. Se temos a mente de Cristo, então pensamos como Cristo. E Cristo não tem controvérsia. Se há controvérsia, alguém tem que estar errado. Ou eu estou errado e você está certo, ou você está errado e eu estou certo. Ou então ambos estamos errados. Mas Jesus não. A palavra de Deus sempre é fiel. A palavra de Deus sempre é correta. E é o único meio pelo qual nós podemos galgar a glória eterna. Então precisa-se crer naquele que Deus tem enviado em seu determinado dia. Jesus disse: se você receber aquele que ele enviou, você o recebe. Mas se você o rejeita, então você está rejeitando a Cristo, aquele que enviou aquele mensageiro. Sim, a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. No Velho Testamento nós temos isso. E é verdade. Quando Israel estava sem profeta, cada um tinha um altar ali num bosque por ali. Isto é, cada um tinha uma denominação por ali. E nós acabamos de aprender
E sabemos agora responder por que existem mais de 1000 denominações, alegando ser cristãs evangélicas. É porque não temos tido um profeta durante as eras. Um profeta vindicado. Tivemos reformadores depois de Paulo. Mas agora nós temos um profeta. A falta de profeta gerou 1000 e tantas denominações. Mas quando Deus envia um profeta, ele mostra que todos esses altares devem ser quebrados e derrubados e queimados. Se nós não fizermos isto, dentro em breve ele fará com as suas próprias mãos. A Babilônia tem que cair e suas filhas já estão caídas espiritualmente falando. Jesus está fora de Laodiceia. Todo sistema religioso está sem Deus. Está agindo simplesmente por um esquema intelectual, teológico. Mas não há nenhuma evidência de uma nova vida, de uma verdadeira transformação, do verdadeiro novo nascimento. Somente Deus pode nos dar essa graça. Agora vejam, ouvintes. A graça suprema nos dará fé suprema para a hora suprema. Estamos vivendo uma hora suprema em que Deus tem enviado o seu profeta para nos tirar de toda essa confusão religiosa, apresentando o único caminho para o arrebatamento. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós. Vós quem? Os que crestes. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Paulo fez questão de dizer que aquilo que ele anunciava não havia recebido de homem algum. Se Paulo fez questão de anunciar um evangelho que não recebeu de homem algum, então o que nós devemos fazer? Anunciarmos um evangelho que não temos recebido de homem algum. Mas você diz, então, e esse profeta para quê? Quando Paulo estava anunciando o seu evangelho, a sua mensagem, ele estava anunciando a si mesmo. Ele disse assim: alguém foi batizado em meu nome? Isso prova que eles usavam o nome. Está Cristo dividido aí? Uns dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, mas esses que falavam que era de Cristo, falavam politicamente também. E ele chicoteou a todos, dizendo, Paulo morreu por vós? Vocês foram batizados em meu nome? Não, vocês foram batizados no nome de Jesus Cristo. Ele fala isso em 1 Coríntios, capítulo 1. Sim, amados. Na verdade, nós temos a evolução de Deus. Eles dizem que o evangelho tem que acompanhar a evolução. A evolução do homem não passa de corrupção, apelidada de evolução. A evolução de Deus é isto: justificação, santificação, dons espirituais, novo nascimento, com a fé genuína na palavra de Deus, que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. A evolução de Deus é um parto. Água, sangue e vida. A evolução de Deus, sabe qual é que é? É aquele que é santo, santifica-se ainda mais. Não se torna mais imundo, não. Aquele que é santo se santifica ainda mais. O que é justo se torna mais justo ainda. Ah, sim. Como podemos entender o toque, o zunido da trombeta? Paulo faz isto, 1 Coríntios 14, versículo 8. Porque se a trombeta der zunido incerto,
Quem se preparará para a batalha? Se essa trombeta dos homens está dizendo só que não faz mal, não tem importância, e deixando as mulheres e os homens vivendo como bem entendem, essa não é a trombeta de Deus. Mas em Apocalipse capítulo 10, versículo 7 está escrito: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. O segredo de Deus é Cristo em você. É aquele que era santo se fazer mais santo ainda. Evoluir em Cristo quer dizer crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles têm amontoado doutores para si, conforme suas próprias concupiscências, para alegarem, pregarem para o povo que o Evangelho tem que acompanhar a evolução. Mas qual é a evolução de Deus? Onde está a evolução de Deus? Em São Lucas capítulo 3, versículo 2, nós encontramos o seguinte: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Mas não tinham os sumos sacerdotes? Os grandes líderes? Caifás e Anás? E por que a palavra de Deus veio ao deserto, lá onde estava o doido João? Não há tantos grandes pregadores nesta era. Por que Deus foi chamar um homem do deserto de novo para anunciar a sua segunda vinda? Deus não muda. A evolução de Deus é para trás em relação ao mundo. É voltar para o princípio, para a fé apostólica. É uma contagem regressiva para Apolo subir para as bodas do Cordeiro, com estes astronautas que têm negado a si mesmos e têm entrado na nave espacial de Jesus Cristo, na sua palavra. Ó Deus, abençoa os meus ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernáculo da fé Brasília.org.br, tabernáculo da fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé
para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova, meu Pai, te peço em oração, de todo mal, liberta-me, Senhor, também da transgressão que oculta for. Todo meu ser que já não chamo meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar. Eu me submeto em mim, vem sempre estar. Lá do alto céu, o avivamento vem, a começar em mim e indo além. O teu poder, tuas bênçãos, teu favor, concede aos filhos teus, ó Pai de amor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, versículo 23 e 24. Lá no Velho Testamento, eles tinham 3 maneiras pelas quais eles podiam consultar a Deus. A primeira maneira era através do profeta. A segunda era através do sonho. E a terceira através de Urim e Tumim. Vejam só, 3 maneiras disponíveis a um povo: profeta, sonho e Urim e Tumim. Mas de todos os modos, o que decidia a coisa mesmo era Urim e Tumim. O que eram Urim e Tumim? 2 pedras que estavam no peitoral do sacerdote, para que quando
uma pessoa falasse alguma coisa, algum sonho, tivesse alguma revelação, ou coisa parecida, e que o povo precisasse de uma prova daquilo, se Deus estava ou não naquilo, se era verdade ou não, então a pessoa era levada ao sacerdote e contava a sua história. Se Urim e Tumim brilhassem, então era verdade. E se não, então era mentira, e aquele homem deveria ser extirpado do seu povo. Então não havia, de maneira alguma, meio do povo ser enganado. Porque vamos supor que o profeta fosse falso, ou mesmo sonho, mas Urim e Tumim acusava se a coisa era falsa. Se o profeta falasse e aquilo não combinasse com a palavra de Deus, então Urim e Tumim acusava, e aquilo era tido sem dúvida alguma como um falso, uma coisa falsa e julgada como falsa. Amados, a essas alturas dos acontecimentos, pessoas sinceras e amáveis, bem intencionadas, pensam assim: oh, que coisa tão boa, que coisa maravilhosa, se nós, num tempo de tanta confusão religiosa, num tempo de tantos ismos, doutrinas diversas, tivéssemos também a mesma maneira daquele povo, tivéssemos tais dispositivos. Mas acontece que nós temos, sim. Só anda enganado quem quer ser enganado, quem está sob o espírito do engano. Porque nós temos as três coisas à nossa disposição. Nós temos profeta, nós temos o sonho e nós temos o Urim e Tumim. O profeta é aquele que fala a palavra de Deus de uma maneira vindicada. Ele está vindicado nas Escrituras, enviado por Deus para pregar a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio com sonhos, visões, com um poder tremendo. Inclusive, se uma pessoa ia contar um sonho para ele, começava, como alguém mesmo me contou, que foi contar sua história para o profeta, e quando começou a contar, por que estava ali. Então o irmão Branham, o profeta, disse: não precisa falar. E o próprio irmão Branham começou a falar pela pessoa, contando tudo, falando tudo o que ela queria falar. E se uma pessoa ia contar um sonho para o profeta desta era, e esquecia algum detalhe do sonho, quando a pessoa terminava de contar o sonho, ele dizia: irmão, irmã, você esqueceu de tal parte assim, assim, assim do sonho. E outras vezes, quando a pessoa começava a contar o sonho, ele dizia: pare. E ele próprio contava o sonho que a pessoa tinha. Isso aconteceu com Daniel. Aquele mesmo espírito que usou a Daniel estava usando o profeta desta era. Mas uns dizem que é falso, outros dizem que é verdadeiro, outros dizem que é Deus. Uns vão além, outros ficam aquém, mesmo aceitando. Uns vão além, outros ficam aquém. Uns dão demais para ele e outros deixam de crer nele como se deve crer na sua mensagem.
Mas temos Urim e Tumim para testarmos a coisa? É fácil você testar um espírito através de Urim e Tumim. Mas o que é Urim e Tumim hoje? Seria essa bola de cristal que os adivinhadores, os cartomantes, usam aí para lerem a sorte das pessoas? Não. De maneira alguma. Urim e Tumim estavam pendurados no peito. Arão aqui e Urim e Tumim cobrindo toda aquela pedra. E eles penduraram isso no templo. Quando eles não tinham certeza, eles iam perante Deus em resposta, e uma luz brilharia naquele Urim e Tumim, a qual, se fosse da vontade de Deus ou não, se a coisa era certa ou não, então aquela luz brilharia. É fácil. Vamos pegar a mensagem do profeta e vamos levar a Urim e Tumim. Ele próprio nos responde o que é esse Urim e Tumim. Não é uma bola de cristal dos cartomantes, dos adivinhadores. Urim e Tumim hoje é esta Bíblia que temos. Se alguém tem dado uma profecia ou um sonho, e isso não confere ou repercute com a Bíblia de Deus, é falso, não creia nisto. Leiam Demonologia, Estado Religioso, parágrafo 98, 99. O profeta diz: agora, então, o Urim e Tumim hoje é esta Bíblia. Se alguém tem dado uma profecia ou um sonho, e isto não confere ou repercute com a Bíblia de Deus, é falso, não creia nisto. Se alguém traz uma visão, se alguém traz um sonho, se alguém traz uma profecia que não combina com as Escrituras, então isto é falso. Sonda-me, ó Deus. Vamos trazer a coisa para o individual, para nós pessoalmente. Lá em Números capítulo 27, a partir do verso 18, você vai encontrar que Josué foi designado para ser sucessor de Moisés. Mas, contudo, ele tinha que ser submetido a Urim. Leia isto em Números, capítulo 27, a partir do verso 18. Ele não tinha que ser submetido a uma prova de professores de teologia, grandes homens, para depois receber um diploma. Não. Ele tinha que se submeter a Urim, mesmo sendo designado por Deus. Oxalá que todos os pregadores se submetessem a Urim e Tumim, os seus ministérios. Tivessem a audácia, a coragem, a confiança de colocarem os seus ministérios, nós, todos os pregadores, sob a prova de Urim e Tumim, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz como convém ser o ministro, de que maneira deve ser o seu lar. A Bíblia ensina tudo isso. Isso é Urim e Tumim. Se alguma coisa não enquadra com a palavra de Deus, isso significa que o Urim e Tumim não está brilhando. Agora, quando o Urim e Tumim brilhava, ele refletia 7 cores, as 7 cores do arco-íris. Refletia ali. Que pedra maravilhosa! Quantos não a queriam hoje, como Simão mágico desejou o dom do Espírito Santo que estava sobre Pedro, a ponto de querer comprar aquilo? Quantos não comprariam pelos seus méritos, pela sua própria capacidade, esse poder do Evangelho, se isso fosse uma mercadoria de prateleira, de comércio religioso? Quantos não estariam vendendo aquela pedra, Urim e Tumim? Quem quer comprar, Urim e Tumim. Mande tanto, eu te mando uma pedra, Urim e Tumim. Não, mas aqui está a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E dentro desta Bíblia Sagrada, você vai encontrar em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5,
Ou leia a partir do versículo 1, 2 Pedro, capítulo 1. Você vai encontrar as 7 cores do arco-íris que brilhavam naquela pedra de Urim-Tumim. A partir do versículo 5, Pedro diz: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e o amor fraternal caridade, que é amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo de longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao versículo 9. Vejam, irmãos pregadores, irmãos que se preparam para o arrebatamento. Vejam, irmãos que se interessam muito pelo segredo dos 7 trovões. Como isto é importante e necessário para a hora em que estamos vivendo. Pedro disse: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, se em vós brilharem estas coisas, essas 7 cores, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Nessas 7 cores nós temos o azul, temos o verde, etc. O azul é companheirismo, o verde é a vida, e assim por diante. É a estatura do homem perfeito refletindo em nossa vida quando nós nos deparamos diante de Urim-Tumim. É sobre este corpo que vem a pedra de coroa. Você guardou isto? Quando a pessoa estava falando a verdade, quando a pessoa estava mesmo diante de Deus, com a pura verdade, Urim-Tumim brilhavam. E quando brilhavam, refletiam as cores do arco-íris, as 7 cores do arco-íris. Isto quer dizer fé, virtude, conhecimento, temperança. Não ficam cegos aqueles que têm essas coisas. Tem a resposta de Deus, tem a resposta de Urim-Tumim, e por isso não precisa andar vagando, especulando, solicitando, exigindo, até a ponto de romper um dos maiores significados destas cores, o companheirismo em Cristo, o verdadeiro fellowship, o verdadeiro companheirismo em Cristo Jesus. Sim, o profeta diz: quando alguém morre, lhe tiram todo o sangue e o embalsamam. O problema é que muitos nunca foram embalsamados. Quando tiram o sangue a um corpo, aquele indivíduo já não vive. Então a única coisa que se pode fazer para que viva de novo é introduzir-lhe sangue novo em seu corpo, se assim o pudessem fazer. E agora introduzimos o sangue de Jesus Cristo, e isso produz fé de Jesus Cristo, a virtude de Jesus Cristo, a ciência de Jesus Cristo, a temperança de Jesus Cristo, a paciência de Jesus Cristo, a piedade de Jesus Cristo, o amor fraternal de Jesus Cristo e o amor de Deus, o qual é Jesus Cristo. Ele é a cabeça que controla, e seus pés são o fundamento. Fé, amém, o controla. Sim, meus amados, vamos fixar, então, quando o homem ia perante Urim-Tumim, se ele estava com a verdade, 7 cores eram manifestadas, brilhavam. 7 naturezas do Cordeiro têm que se manifestar em nossa vida. Antes da pedra de coroa, que é Cristo, é o amor personificado, é o amor encarnado. A pedra de coroa desça sobre esta pirâmide. Ela tem que refletir estas 7 naturezas.
Agora, não é a minha paciência, não é a minha temperança que eu nasci com ela como um dote natural. Não é o meu conhecimento à parte, não. Mas sim a paciência de Jesus Cristo. O importante está em você ser um homem nervoso naturalmente e saber que a paciência que você tem, você não nasceu com ela. Ela veio de Cristo. Na verdade, você nasceu com ela espiritualmente, depois que você morreu. Mas, na verdade, o que muitos não querem é morrer, passarem pelo Jordão, o que significa fazer, morrer a si mesmo, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. Não importa o que tenha sido você é aquilo mesmo, o homem é aquilo mesmo, mas agora eu quero saber o que é Cristo em mim. Quando eu fui paciente, não porque nasci com aquela paciência natural, peculiar, herdada de minha avó, de meu avô, ou de minha mãe, não. Mas sim, quando eu morri para o mundo e nasci de novo, então veio sobre mim a paciência de Cristo, a piedade de Cristo, a temperança de Cristo, o conhecimento de Deus, vendo estas coisas, porque é naqueles em que abundarem estas coisas, então não vos deixarão ociosos, perguntando, especulando, exigindo, nem estéreis no conhecimento, porque estas coisas refletem aquilo que devemos ser. Reflete o cuidado de Deus por nós, o cuidado de Deus por ti. Então a sua vida fica inteiramente rendida, porque você vai na palavra e quando você expõe a sua vida diante da palavra, testa a sonda de Deus, reflete ali 7 cores, 7 naturezas, as 7 naturezas do Cordeiro: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. São as 7 cores do arco-íris. É Urim Tumim brilhando na sua vida. É Urim Tumim brilhando quando você abre a sua boca. É quando eu prego, então você vê se isto aqui confere com Urim Tumim, que é a Bíblia. Veja se eu tenho lhe falado alguma coisa falsa neste programa agora. Põe o teste nas Escrituras. Não leva para o seu conhecimento teológico, mas leva para as Escrituras. Não leva para a sua interpretação da mensagem do profeta, mas leva para a mensagem do profeta e vê se isso não brilha. E Deus cuidará de ti. Nós pedimos no nome santo de Jesus Cristo que tu venhas fazer cada um, ó Deus, entender que essas 7 naturezas devem brilhar em nossa vida, como as 7 cores do arco-íris, mostrando as 7 naturezas do Cordeiro neste corpo de Cristo aqui na terra, para que a pedra de coroa desça sobre nós e sejamos arrebatados. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada.
Venha, venha, queremos te ajudar. Queremos te ajudar. Venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1 da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos o grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Não somente